Olá a todos, todas e todes, aqui é André Mastro em mais um episódio da série Musicada História. Esta série faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes, que é uma realização da multitude de projetos sociais e culturais, realizado com recursos do PROAC Direto, da Secretaria da Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo. A mata dormiu, o vento acabou, a folha caiu, fazendo rumor ao tocar. O ramo gemeu, o ninho vibrou, o rio bebeu as nuvens do céu. Vocês vão perceber que este episódio é pontuado por vários momentos da Floresta do Amazonas, uma das obras sinfônicas de Heitor Villa-Lobos. A sinfonia vai entrepassar em alguns momentos por sobre o texto, como os rios o fazem por sobre as terras. No episódio 15, sobre a Guerra do Contestado no sul do Brasil, nós falamos sobre um personagem norte-americano, o milionário Percival Facurrar, muito presente nas concessões públicas para obras e serviços públicos no Brasil ao início da República. O estopim para a Guerra do Contestado foi a entrega de uma extensa faixa de terra de 6.000 quilômetros quadrados de floresta de Araucária, expropriando os camponeses de suas terras, como compensação à implantação da ferrovia do milionário, ligando o sul do país a São Paulo. Na Amazônia, sucedeu-se o mesmo com a estrada de ferro Madeira-Mamoré, entre Porto Velho e Guajará-Mirim, no atual estado de Rondônia. A estrada foi uma demanda do acordo entre Bolívia e Brasil, quando da entrega do território do Acre, e era necessária para o escoamento de produtos bolivianos via Rio Amazonas. Isso porque o rio Mamoré, a partir de um trecho, era cheio de corredeiras e cachoeiras, impedindo a navegação. Com isso, o transporte dos produtos, sobretudo a exportação da borracha, deveria ir por meio ferroviário até alcançar o rio Madeira, em Porto Velho, e de lá seguir em navegação até o Amazonas. No sul do Brasil foram 20.000 mortos. Nas selvas amazônicas, tantos mortos quanto os dormentes daquela obra que ficou conhecida como a Ferrovia do Diabo. Um morto por dormente é uma figura de linguagem, pois foram assentados 450.000 dormentes em um ritmo de 190 metros por dia, até completar 366 quilômetros de extensão ferroviária. 40 anos de obra em plena selva, 30.000 trabalhadores, entre brasileiros e estrangeiros, vindos do Nordeste do Brasil, da China, da Bolívia, do Peru, dos Estados Unidos, da Europa, das Antilhas
Jamaica, Granada, Trinidad e Tobago. Quase todos morreram na obra, exceto os antilhanos. A selva, os enfrentamentos com os indígenas, a malária, o calor infernal, as chuvas torrenciais, o mosquito Carapanã, o trabalho sem descanso, em uma luta sem fim entre o homem e a natureza. A obra da ferrovia começou em 1872, quando o território do Acre ainda fazia parte da Bolívia, por uma companhia britânica, a Public Works Construction Co. Os operários eram quase todos europeus, comandados por 25 engenheiros britânicos. Em poucos meses, quase todos morreriam e a empresa abandonou a obra. Na sequência, outra empresa assumiu a construção da ferrovia, também britânica, mas a malária e as flechadas dos indígenas igualmente levaram ao abandono da obra. Entra uma nova empresa, a norte-americana P&T Collins. Com eles, a construção avança e chega a primeira locomotiva na selva. Foi uma epopeia. A locomotiva e os vagões foram transportados por navio dos Estados Unidos da América até Belém do Pará, depois atravessando os caudalosos rios Amazonas e Madeira. Mas logo na primeira viagem, a locomotiva tomba na primeira curva que encontra pela frente, num lugar denominado Caldeirão do Diabo. Chuvas torrenciais, malária, ataques indígenas seguiram impedindo o avanço da obra. Até que o presidente da companhia, Mr. Collins, recebe uma flechada no pulmão direito. Desesperançada, a companhia se retira da obra e a locomotiva e os vagões seguiram abandonados na selva por quase 30 anos. Esta sinfonia que estamos ouvindo ao fundo é a Floresta do Amazonas, de autoria de Heitor Villa-Lobos, executada pela Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. A OSESP, a regência é de John Michelin. A regência do coro OSESP é da maestrina Naomi Munakata. Naomi, que infelizmente foi uma das primeiras vítimas fatais brasileiras do coronavírus, em março de 2020. No início desse episódio, apresentamos um trecho da versão condensada, vamos dizer assim, da Floresta do Amazonas. Foi um lançamento do selo Quarupi em 1988. Contém as suítes número 1 e número 2 da sinfonia. Os integrantes dessa gravação são João Carlos Assis Brasil, Ney Mato Grosso, Wagner Tiso, Jacques Morelenbaum e o grande percussionista e baterista Jurim Moreira. Em 1907, o milionário Farquhar assume a obra. Farquhar se dizia dono do Brasil e a República estava ao seu serviço. Na capital, Rio de Janeiro, ele controlava a Light e Power, em sociedade com o canadense Alexander Mackenzie, o transporte por bondes, a iluminação a gás, a energia elétrica, tudo era dele. Em Belém do Pará, controlava o porto, também a Companhia de Navegação da Amazônia e a Amazon Land and Colonization Company, para a qual foram doadas as terras do atual estado do Amapá. No sul, a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, que foi o pivô da Guerra do Contestado. Em São Paulo, as empresas Estrada de Ferro Sorocabana, Mogiana e Paulista. O milionário norte-americano também era dono de extensas fazendas de gado em Mato Grosso e Minas Gerais. Do primeiro grande frigorífico do país,
e das grandes serranias de Santa Catarina. Também foi dele a concessão para a exploração da Montanha de Ferro, em Itabira, Minas Gerais, que em 1942 foi nacionalizada por Getúlio Vargas, dando origem à estatal Companhia Vale do Rio Doce, privatizada no final do século XX. A concessão para a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré se insere neste projeto de acumulação de capital e poder. Você precisa ver para saber como é que anda o trem na Madeira, Mamoré. Caminho de ferro do oeste do Brasil, de Porto Velho até Guajará-Mirim. Tanto progresso conduziu aquele trem. Hoje em regresso vai chegando a um triste fim. No rastro, 20 mil mortos no Contestado e 6 mil em Rondônia. E uma história em que o Estado se coloca a serviço dos interesses alheios ao povo brasileiro. Para a conclusão da Estrada de Ferro, vieram os trabalhadores antilhanos, que foram os que mais se adaptaram às condições climáticas da região. Os descendentes seguem em Porto Velho até os dias atuais, inclusive falando o dialeto britânico antilhano. Estudos recentes e mais precisos indicam que, ao longo de 40 anos de obra da Estrada de Ferro, morreram ao menos 6 mil trabalhadores, engenheiros, médicos e enfermeiras, assentadores de dormentes. A primeira viagem completa, interligando os rios Madeira e Mamoré, aconteceu a 30 de abril de 1912. Uma monumental obra havia cortado a selva e a valorizada borracha poderia ser exportada para as indústrias norte-americanas e europeias. Mas os tempos seriam outros. Ouvimos a cantora cearense Marluí Miranda em sua versão para a composição de José Cândido, Madeira Mamoré, em uma gravação de 1981. E neste momento ouvimos o muito bem feito trabalho do grupo amazonense Raízes Caboclas. Esta é Cantos da Floresta, de Celdo Braga, Osmar Oliveira e Raimundo Angulo, numa apresentação do grupo no Teatro Amazonas no ano de 2006. Falaremos sobre o Teatro Amazonas um pouco mais à frente. Em 1842, o norte-americano Charles Goodyear descobre a vulcanização aplicando enxofre ao caucho, produto de coagulação do látex, obtendo um produto altamente elástico e resistente às mudanças de temperatura, a borracha. Apenas um lugar no mundo tinha abundância de árvores para extrair o látex: a Amazônia, com as seringueiras. Os diversos usos industriais da borracha, incluindo o pneumático, a partir da última década do século XIX, desencadearam uma corrida pelas frentes de matéria-prima nos seringais do Brasil. Com a indústria automobilística, o preço da tonelada do látex saltou de 1.166 libras esterlinas a tonelada em 1889 para 639 libras em 1910.
Em 1890, mais de 90% do látex comercializado no mundo era extraído da Amazônia brasileira. Fortunas surgem do dia para a noite. Imperadores da borracha, os seringalistas, controlavam vastas extensões da terra, maiores que muitos países da Europa. Do governo, além das terras, obtiveram o monopólio da navegação nos rios. Como os rios eram o único meio de transporte na região, os seringalistas controlavam tudo o que passava por eles, com postos de fiscalização e homens armados das pessoas e mercadorias que chegavam ao látex que saía. Mas se a produção era controlada por brasileiros, a comercialização era quase monopólio de estrangeiros. Uma única empresa, a Zarges e Olliger, do cônsul alemão Ulo Olliger, exportava 10 mil toneladas de látex por ano. Tamanha riqueza, da noite para o dia, trouxe mudanças na paisagem urbana das duas principais cidades amazônicas, Belém e Manaus. Uma sociedade inteira passava de um estágio primitivo para os requintes da civilização europeia, sem etapas intermediárias. A brusca ascensão do tamanco de madeira, a grande fortuna que levava o seringalista ou o comerciante, as elegâncias do solar português ou do palacete francês, onde os tapetes europeus, os pianos alemães, as jarras de Sèvres, o cristal de St. Louis ou o Baccarat passavam a substituir a casa de chão batido. Conta o historiador Luiz de Miranda Correa. Porto de lenha, tu nunca serás Liverpool. Com uma cara sardenta e olhos azuis, um quarto de flauta do alto Rio Negro pra cada sambista, paraquedista. Em Manaus, palácios surgiram por toda a parte. O edifício da Alfândega, às margens do Rio Negro, é um dos primeiros edifícios pré-fabricados do mundo, construído na Inglaterra e transportado tijolo por tijolo para o coração da Amazônia, em um misto de estilo medievalista e renascentista. O Palácio do Rio Negro, por muitos anos utilizado como sede do governo do Amazonas e residência do governador, foi construído por um comerciante da borracha, também alemão, Valdemar Scholz. O palacete da família Furtado, inteiramente em arte nouveau. O palacete Neri, em estilo neoclássico. A Vila Fanny, em estilo português. E o maior de todos os palácios, símbolo de Manaus, o Teatro Amazonas, projeto do arquiteto francês Charles Périroton. Um teatro a que os homens iam de casaca e as senhoras à moda francesa e cobertas de joias. Amazônia das mil cobiças. Manaus, a opulenta capital da selva. O 1900 foi, em Manaus, época de um esplendor artístico em desproporção com a paisagem agrestemente tropical que rodeava a um tanto postiça capital do Amazonas. Já Manaus tivera, com efeito, bonde elétrico, antes das capitais do sul, afora Rio e São Paulo. Bonde elétrico, paracas asfaltadas, porto eletrificado, tudo antes de outros estados. Palavras de Gilberto Freire.
a opulência, a miséria e o regime de semi-escravidão a que estavam submetidos os trabalhadores, sobretudo os estrangeiros. Entre 1872 e 1900, a população do Pará e do Amazonas passou de 392 mil pessoas para 695 mil habitantes, em sua maioria provindos do Nordeste do Brasil. As grandes secas que assolavam o sertão do Nordeste brasileiro desencadearam a primeira onda de migração interna no país, estimulada pelo governo, tanto à época do Império como da Primeira República, no início do século XX. Abarrotavam-se as carreiras os vapores, com aqueles fardos agigantes, consignados à morte, mandavam-nos para a Amazônia, escreveu Euclides da Cunha. Estima-se que até 1910, 500 mil de nordestinos, sobretudo cearenses, migraram para a Amazônia. Buscavam o ouro da seringueira, encontraram a servidão da selva. Chegavam endividados, como os imigrantes europeus vindos para as fazendas de café de São Paulo. Tinham que pagar o custo superfaturado da paisagem no vapor, o custo para a instalação nos seringais e o custo da comida, a ser adquirida unicamente nos armazéns dos senhores dos seringais, a preços exorbitantes. Febre, mosquitos e feras, e a malária, e a solidão. Os seringueiros estavam sempre a dever. Quando iam aos seringais, ficavam isolados por semanas, devendo cortar a seringueira para extrair o látex e depois defumá-lo. Só então poderiam voltar às choupanas que habitavam com a família. Construirá sua choupana na boca da estrada. A cada manhã sairá a percorrê-la e colher a goma. Permanecerá aí isolado durante várias semanas, à espera do transporte fluvial que lhe traz os gêneros de consumo necessário e que levará o produto. As poucas folgas, largamente espaçadas, serão aproveitadas para uma visita ao centro, núcleo e sede da propriedade. Ele encontrará aí a única diversão que oferece o desolamento da selva, a venda com suas bebidas alcoólicas. Aí dissipará prontamente o magro salário adquirido. Palavras de Caio Prado Júnior. Nos caminhos desse rio, muita história pra contar. Navegar nessa canoa é ter o mundo pra se entranhar. Cada canto esconde um conto, cada homem e mulher tem a fé, a força e a história pra contar pra quem quiser. Todo o esplendor do ciclo da borracha, no entanto, foi abalado a partir de 1910. Uma expedição inglesa, ainda em 1878, recolheu mudas da seringueira e estas foram levadas ao sudeste asiático para o cultivo racional, dando origem a vastíssimas plantações de seringais, o que reduziu o custo e acabou com o domínio brasileiro na produção da borracha. Quando a estrada de ferro Madeira-Mamoré ficou pronta, em 1912, não havia mais necessidade de exportação do látex extraído do fundo da selva
e a ferrovia jamais deu o lucro esperado. Tal qual a pobre árvore sofredora, os homens que cortavam a seringueira das 1000 feridas, os nordestinos imigrantes, se fizeram homens da Amazônia, em meio ao sofrimento da árvore que cortavam. O cantor amazonense Torrinho nos apresentou Porto de Lenha, uma gravação de 1991 que foi composta baseado em escritos do poeta também amazonense Aldísio Filgueiras. Em seguida, tivemos o genial violonista Sebastião Tapajós, nascido na cidade paraense de Alenquer. Sebastião nos deixou recentemente. Era paraense, mas cidadão do mundo, pois a sua música ganhou o mundo. Foram 61 discos gravados. Igapó é uma parceria dele com o belenense Nilson Chaves. E estamos ouvindo agora a cantora amazonense Márcia Siqueira, durante a sua participação no programa da TV Cultura de São Paulo, Senhor Brasil, apresentado por Rolando Boldrin. Márcia canta Caminho do Rio, composição de Natasha Andrade. Indígenas, caboclos, colonizadores europeus, aventureiros, novos ricos, exploradores e jagunços, migrantes, famélicos. Assim foi se fazendo o povo amazônico, cuja síntese é o seringueiro, um homem moreno, caldeado pelo sol nordestino, misto de trovador e de herói espartano, que sofre, dentro da selva, a nostalgia das caatingas e, contemplando a bruteza dos rios, tem saudade dos verdes mares bravios de sua terra. É o seringueiro que vem chegando para o corte, vencendo o varadouro emaranhado depois de atravessar igapós e restingas. Uma faca de mato, um rifle, um machadinho, os músculos de aço, o peito forte, o olhar ligeiro. Ei-lo que vem trauteando de mansinho uma cantiga langorosa do sertão. E o seringueiro, alucinado, crê. Na crepitação das chamas de seu sonho, há o fascínio de um tesouro encontrado na selva e a linda imagem da felicidade perdida lhe acenando. Mas, ó desilusão de uma crença insensata, tudo afinal é a trama, o engano ledo de um bruxedo da mãe da mata. Estes são trechos do Poema da Seringueira, de Francisco Pereira da Silva. Francisco Pereira da Silva, nascido no Rio Grande do Norte em 1890, mudou-se para a Amazônia ainda menino, com a família. Poeta, teve intensa vida pública e foi o idealizador do projeto que implantou a Zona Franca de Manaus. Amazônia, a selva e seus mistérios. Ainda há muitas histórias a contar. E com esses acordes de Vila Lobos, vamos nos despedindo de mais um episódio. Como de costume, antes de encerrar, vamos, eu, Deni Domênico e Lucas Brogiolo, apresentar uma música, desta vez as palavras do poeta Antônio Tavernar, que foram musicadas pelo maestro Valdemar Henrique, ambos belenenses. Vamos apresentar A Mística Foi Boto Sinhá, de 1933, que também ficou conhecida como Tajá Panema. Lembrando que tajá é uma planta abundante na floresta amazônica. Uma de suas variações, a Tajá Panema, representa preocupação aos habitantes locais. Ela verte gotas de suas folhas. Essas gotas anunciam maus presságios, tristezas. Para eles, Tajá Panema
é uma planta que chora. Japanema chorou no terreiro, a Japanema chorou no terreiro, e a Virgem Morena fugiu pro costeiro. A Japanema chorou no terreiro, a Japanema chorou no terreiro, e a Virgem Morena fugiu pro costeiro. Foi Botucinha, foi Botucinho que veio tentar, e a moça levou o dar dançará. Aquele doutor foi Botucinha, foi Botucinho. A Japanema se pôs a chorar, da Japanema se pôs a chorar. Quem tem filha moça é bom vigiar. Da Japanema se pôs a chorar, da Japanema se pôs a chorar. Quem tem filha moça é bom vigiar. O boto não dorme no fundo do rio, seu domo é enorme. Quem quer que viu, que diga, que informe se lhe resistiu. O boto não dorme no fundo do rio. Foi Botucinho que veio tentar, e a moça levou o dar dançará. Aquele doutor foi Botucinha, foi Botucinho. Este programa faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes. Esta é a série de podcast Musicada História, a história do Brasil na cadência da música. As músicas de cada episódio estão disponibilizadas integralmente no Spotify e no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. A sonoplastia é de Deni Domênico e Lucas Brogiolo, que também são os músicos que atuam neste episódio. O texto é de Célio Turino, a filmagem e a captação de áudio, Alexandre Occhidi. Esta é uma realização da Multitude Projetos Sociais e Culturais. Agradecemos a Neca Setúbal, ao Célio Turino, Silvana Bragato e a Companhia Minas. Até o nosso próximo episódio.